Diretoria, seria um tanto quanto absurdo dizer aqui no começo do vídeo que o Flamengo deu mole e perdeu para o Bayern de Munique. Não, o Bayern de Munique é favorito contra o Flamengo, está naquela lista dos times imbatíveis quase da Europa, que a gente tem que fazer um milagre para ganhar, mas tem coisas boas e coisas ruins. É inegável que o Flamengo facilitou muito o jogo para o Bayern, errou demais e era um jogo de erro quase zero, e o Flamengo conseguiu cometer 4 erros capitais. Isso tem um preço, né? Então, o resultado é formado basicamente em cima disso. O Bayern poderia ganhar do Flamengo? Provavelmente o Bayern iria ganhar do Flamengo, porque o Bayern é melhor do que o Flamengo. Negar isso é loucura. Mas não precisava ter sido do jeito que foi, porque o Flamengo deu 2-0 pro Bayern em 10 minutos de jogo, em 2 erros. Porra. Futebol de bola pro mato não aconteceria isso, ou do passe simples não aconteceria. Eu tenho alguma dúvida, durante o jogo eu tive alguma dúvida, se o Flamengo foi... Que o Flamengo teve uma crise ali nos primeiros 10 minutos mental, de pipocagem, como você quiser chamar, ou de nervoso, seja o que for, isso é claro, é nítido que o Flamengo não se encontrou, errou um monte de saída de bola, enfim, totalmente perdido ali. A minha grande dúvida é se o Flamengo fez isso de propósito, ou seja, não a perda mental, né, do equilíbrio, mas o Flamengo fez de propósito a ideia de eu vou pressionar o Bayern no campo de ataque. O Flamengo achou que o Bayern ia estar no campo de defesa e ele ia estar marcando o Bayern, e que o Bayern ia deixar de fazer a marcação em cima que ele costuma fazer contra o Flamengo. Se foi isso, é aquela dosinha que dá pra gente discutir se é coragem ou soberba, porque, porra, óbvio que isso não ia acontecer. E aí, eu achei isso no começo, mas falei, pô, não pode ser isso. Quando o Flamengo tinha bola, o Flamengo atacava em bloco. Eu falei, bom, pode ser isso. Quando o Flamengo tomou 2 bolas do Bayern e lançou pro contra-ataque em seguida, 2 jogadores do Flamengo, uma no Arrasca e outra acho que foi no Plata, correram pra ponta e eles tiveram que recuar a bola até o meio de campo simplesmente porque não havia um jogador do Flamengo no campo de ataque. Então o Flamengo não tinha um contra-ataque preparado. Então o Flamengo entendeu, pela leitura que a gente faz do começo do jogo, que ele pressionaria o Bayern em bloco, ele tomaria a bola do Bayern no campo de ataque e ele aceleraria o jogo e não precisaria vir de trás no contra-ataque. Porra, se foi isso, o Flamengo viajou. Porque, cara, não é esse o jogo. Por mais confiança que você tenha no que você joga, o Bayern é um... Porra, o Bayern é o Bayern. Ele tá acima, cacete, é 2 bilhões de folha salarial mensal, anual, porra. Nós estamos falando do Flamengo que conseguiu já o milagre de no Brasil fazer 350, 400. Porra, tem que respeitar, você tem que colocar numa situação um pouco menor. E aí o Flamengo cometeu erros, acabou. Dizer que o Flamengo deu o resultado pro Bayern, eu acho que é exagero também. Dizer que o Flamengo não tinha a menor chance contra o Bayern, exagero. Dizer que o Bayern deu um baile, puta de um exagero. A gente vive entre extremos, entendeu? E eu acho que nenhum extremo faz sentido. Nem colocar o Flamengo como um time que não tinha chance de jogar contra o Bayern, nem colocar que o Flamengo não jogou nada. Aí tem outras pessoas falando assim, mas o Bayern jogou quando quis. Pá, não mete essa, é loucura. Claro que não. É claro que não. O Bayern jogou sério, porra. O Bayern jogou sério. Por mais que ele não esteja, como nenhum europeu está 100% por causa de fim de temporada, férias quebradas, etc, etc, ele jogou sério, né, o Bayern. E o Flamengo peitou, botou a bola no chão, jogou, não se acovardou. Então, assim, eu não acho que o flamenguista saia do Mundial falando, peraí, cara, o Flamengo passou de fase no Mundial em primeiro, ganhou do Chelsea, ganhou bem pra caralho, e jogou um jogo contra o Bayern onde ele cometeu erros extremamente relevantes pro resultado do jogo. E perdeu um dos principais times do mundo, daqueles que eu acho que todo mundo que comentou futebol, pelo menos que eu tenha visto nos últimos meses, tirando aqueles malucos fã da Europa, ninguém falou que, porra, a gente não pode jogar contra os times europeus. A gente não pode jogar contra aqueles 5 times europeus, realmente a gente não pode, porque ninguém pode, nem os europeus. O Bayern faz o que ele quer na Europa. Entendeu? Então ninguém tem como jogar contra esses caras. E essa é a realidade. Aí a gente ainda assim conseguiu fazer um jogo digno lá, erramos mais do que eles acertaram e tal. As estatísticas do jogo mostram isso, não teve nada disso, mas o resultado é ruim e é claro que o flamenguista fica frustrado. Eu não acho que o flamenguista estava esperando ser campeão do mundo, tá? Eu acho que isso é uma brincadeira de torcedor. Eu acho que todos os brasileiros estão esperando por isso, estão numa utopia. A gente tem uma chance muito, muito, muito pequena de ganhar o Mundial. Porque agora, funilando, a gente vai pegando esses clubes imbatíveis. E aí, em algum momento, vai dar merda. Mas hoje, eu acho que fica a dó do Flamengo estourar e falar, cara, não precisava ter sido assim? Podia ter sido um jogo mais mano a mano e com equilíbrio até o final, se eu não tomo 2-0? Se quando eu tomo 3-2 eu tô no jogo, o Luiz Araújo não sai jogando? Essa sensação do flamenguista é legítima, porque realmente, porra, você vai assistir o jogo e vai falando, puta, 2-0, entreguei o jogo, o Flamengo vai lá e recupera 2-1 e começa a jogar, aí começa um jogo equilibrado. Aí o Flamengo perde outra bola, 3-1. Aí, porra, agora fodeu. Aí o Flamengo faz 3-2. E aí o Flamengo começa a jogar de igual para igual com os caras e peitar e ter um jogo. E aí o Flamengo entrega de novo a bola pros caras chutar. Porra, irmão, aí realmente o flamenguista vai ficar, obviamente, incomodado. Agora, eu não acho que tem que voltar para cá com nenhum sentimento de merda. O Flamengo fez o que ele tinha que fazer no Mundial, que é o que nós brasileiros temos que fazer. Chegar até um jogo contra um desses gigantescos, que a gente não tem como competir, e jogar um jogo digno. É isso que a gente tem que fazer, cara.
Não tem cobrança pro Palmeiras. O Palmeiras não é obrigado a ganhar do Chelsea. O Chelsea é o quarto colocado na Premier League, não é um desses times galácticos imbatíveis, não é. Mas é o quarto colocado da Premier League. Se a Premier League é o melhor campeonato do mundo e se existe uma discrepância entre os dois campeonatos, o Palmeiras não tem obrigação nenhuma de ganhar do Chelsea. Se ele ganhar, do caralho, tem que sair de lá fazendo um jogo digno e dar o melhor que ele puder. Não tem obrigação. O Flamengo tem obrigação de ganhar do Bayern. Quem é que tem obrigação de ganhar do Bayern? Quem tem obrigação no mundo de ganhar do Bayern? Ninguém tem essa obrigação. Então, sim, acho que o flamenguista tem que sair do Mundial falando, pô, foi legal, uma experiência maneira, invadimos os Estados Unidos, fizemos nossa festa lá, fizemos uma puta primeira fase, demos um pau no Chelsea, foi legal pra caralho, e quando chegou no Bayern a gente fez um monte de bobagem lá e acabou perdendo. Se foi uma dose de soberba ao tentar ir pra cima deles ou não, nós vamos saber nas entrevistas pós-jogo agora, nos próximos horas, nos próximos dias. Se não, foram erros individuais e a gente não tem muito o que fazer que não lamentar. Mas é isso, um Mundial bem legal pro Flamengo, nada para se criar crise ou fazer esses barulhos aí, por mais que o rival queira escandalizar a derrota rubro-negra.